Olha, eu sugeri, porque as pautas com a Gabriela surgem assim de uma hora para outra. Pá, eu leio os jornais de manhã, mando para ela algumas fotinhas, a gente combina, a gente combina uma coisa, de repente a gente tá falando outra. Isso que é o bom, né? Isso que é o bom. Quando o problema vira doença. E essa foi uma matéria que saiu no jornal o Globo ou Estadão, não sei, durante a semana, eu leio esses jornais. Como identificar os transtornos de ansiedade, depressão, estresse, e o momento de procurar, burnout, o momento de procurar orientação médica. Mas aí a gente já junta com tudo que tem acontecido e a gente tem debatido também, inclusive há 2 semanas com a diretora do Colégio São Carlos sobre educação, celulares, adolescência, enfim, e também junto com uma entrevista que a gente fez aqui muito, muito, muito séria com uma menina adolescente, a Júlia, o nome dela, que entrou num quadro de anorexia, veio aqui, trouxe todo o problema dela e onde que ela entrou nesse quadro de anorexia? Pelas redes sociais, pelo submundo do Twitter. Pelo submundo do Twitter. Então nunca é demais a gente falar sobre isso. Tá difícil, Gabriela? Tá difícil. Bom, é muita coisa esse assunto agora, né? Mas eu vou começar pelo último, então, aí. Vamos lá. Bom, eu acho o seguinte, já falei pro Alberto esses dias, eu tenho falado muito disso, né? Que eu acho que o nosso cérebro é tipo um computador, falei, né? E a gente não tá tendo, eu não sei se é memória RAM, o processamento, enfim, processador suficiente para lidar com tanta informação que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, assim, antes, há um tempo atrás, acho até que foi alguém aqui que falou uma vez, em alguma dessas entrevistas que a gente fez, a gente tinha em 1 ano a informação que hoje a gente tem em 1 dia. Então, eu acho que todas essas informações, esse aumento, né, como é que eu vou dizer, de arquivos que tem entrado na nossa cabeça, a gente não tá com um processador que esteja dando conta disso. Então, eu acho que é tanta coisa que a gente vê, não só crianças e adolescentes, mas também crianças e adolescentes, que ainda tá com o cérebro em formação, mas também nós adultos, né? Então a gente tem tanta informação e o nosso cérebro não tá dando conta, e aí é que eu acho que a gente acaba desenvolvendo mais os transtornos. Por isso que eu acho que tem aumentado tanto, sabe? E sabe, Gabriela, que eu sou um desses caras aí que tô tentando sair um pouquinho, né? A gente precisa, pela nossa profissão, tanto que a gente está sendo transmitido aqui pelo YouTube, a gente vai, né, a gente chamou essa entrevista pelo Instagram. Sim. Né, tá tomando tua foto lá. Eu gosto do TikTok. Eu adoro TikTok, eu gosto de ver vídeos engraçados que me façam bem, tá, principalmente de gatos, mas... Tem um gato agora, gente, depois eu vou contar. Mas é tudo acelerado, então eu faço um desafio para nossa audiência, quem aí, se tu me mandar um áudio, Gabriela, de 1 minuto, manda um áudio de 1 minuto no meu celular, eu vou escutar na voz normal, no 1, ou vou botar 1,5 ou 2. É verdade. Quem é que consegue escutar um áudio normalmente, assim, na voz padrão? Normal, né? E eu, até outro dia, eu tava ouvindo algum áudio e a moça que trabalha comigo, ela falou, eu não sei como é que tu entende o que essa guria tá falando, porque pra mim é blá, 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 blá. Mas tu botou no 2, então. E eu entendia. E aí eu falei, eu acho, até isso eu já pensei uma vez, será que essas coisas de acelerar vídeo e acelerar tudo, né? Também não faz alguma coisa no nosso cérebro que a gente começa a ficar mais agitado ainda, né? Tá, então a psiquiatra que trata desses assuntos, ela acelera também. Eu acelero a aula também. Eu faço pós, né, de marketing digital, eu acelero as aulas. E eu fico muito me perguntando se isso também não leva o teu cérebro a ficar mais acelerado ainda, sabe? Não, porque eu vi isso de uma pessoa nas redes sociais, tu vê, a gente tá nas redes sociais, a gente tá na bolha. A gente tá. É só escolher o que é melhor, né, e diminuir um pouquinho. Mas a pessoa diz assim, olha, eu tô preocupada comigo, porque... O Cássio tirou o Instagram dele agora, disse que tá feliz, que não... O Cássio, então, ele não viu que tinha esse programa. Não vê nada no Instagram, ele tirou. Tinha esse programa hoje, que é a entrevista, ele não viu pelo Instagram. Ele sabe porque eu falei, mas ele, ele disse que faz mais de 1 mês que ele tá sem olhar o Instagram, e aí a vida dele melhorou. Melhorou, cara? Muito, porque ele disse que ele não tem acesso a tantas notícias ruins. Porque é muita notícia ruim. Que me parece, o Instagram me parece mais assim a pessoa, né? Eu tô na praia, eu tô no... Não, notícia ruim mesmo, é acidente de avião, acidente de carro, morte, assassinato, né? Pra mim só parece isso. Eu acordo cedinho, ligo, hoje, por exemplo, eu acordo cedinho, né? Tomo meu café, a Margot acorda mais tarde. Já olha o celular? Não, eu fui pra TV, liguei a TV, o gato tava dormindo no lado. E aí, as notícias que são, mais um acidente de avião nos Estados Unidos, morreram 7 pessoas, enfim, a gente tá bombardeado
bombardeado mesmo, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que o nosso cérebro não tá dando conta, gente. E por que a gente tá acelerando tanto assim? Até o psiquiatra tá acelerando. Parece que- Porque no TikTok tu põe, tu Eu enfia o dedo. não tenho TikTok. Tá, mas- ok, mas no TikTok coloca o dedo na tela do Eu não TikTok, sabia, já acelera. Então a gente acelera o TikTok, a gente acelera o áudio, a gente acelera tudo. Eu acho que é aquele negócio, assim, o medo de perder, né? De perder informação. Então, eu acho que a gente tá sempre querendo saber o que tá acontecendo e a gente tem aquilo ali disponível. Então, a gente quer saber, a gente não quer perder nada. E eles têm, né, aquela... Como é que é o nome daquilo, gente? Agora eu me esqueci. Eles têm aquele troço lá que eles... o Instagram vê o que tu se interessa, né? Mais, Sim, e daí sim, ele sim. vai te... O algoritmo. Vai te jogando pra Só onde. que às vezes, assim, tu tá passando aí, tu vê um acidente, tu clica pra saber. E daí vem só acidente. Isso eu já percebi. Sim. Entendeu? Tu vê uma coisa ruim, já vem só coisa ruim. No Senna, na época do Senna, do Ayrton Senna, eu vi, assim, umas 3 coisas do Senna, daí depois era só Senna, entendeu? Daí eu ficava só vendo Senna, porque só me aparecia Senna, eu queria só saber do Senna. Então, ele também acaba te levando a ver mais coisas, porque ele te entrega aquilo, né? E eu acho que aí a gente fica, ai meu Deus, eu quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais. E tá ali disponível, a gente vai olhando, vai olhando, vai olhando. E eu acho que isso aumenta muito a questão de transtorno mental. Pois é, em que nível nós estamos nisso assim? Tá bem ruim, gente. Tá, Tá bem preocupante, ruim, preocupante mesmo. tá preocupante. Isso é para recorte, hein? A gente já falou Tá com o diretor, a gente está preocupante. falando com pessoas, a gente está acompanhando o que está acontecendo no mundo e eu tendo a achar que isso vai piorar. Então Vai, tá acho que no vai. limite mesmo. Tá no limite, tá tendo muitos casos. E não só na infância e adolescência, os adultos também estão esgotados. A gente tá vendo muito burnout, né? A gente já falou muitas questões das escolas, os professores, né? A gente teve aí alguns casos de exemplos recentes, né? Os professores também estão esgotados, né? E agora, tirando os celulares da escola, eu acho que vai ser muito bom, né? Muito bom. Mas eu acho que vai ter uma fase aí de... Como é que eu vou dizer? De abstinência, né, dos adolescentes. Que os professores vão ter que passar por isso, entendeu? Os professores é que vão ter que dar conta dessa parte, né? Mas eu acho que isso vai ser muito importante, porque os adolescentes estão passando, nossa, gente, 20 horas nas telas, né? Muito tempo. É isso que Semana, chega até ti? assim. Tem muito. O pessoal tá dizendo isso, eu fico quantas horas na tela? 20, 40 horas por semana, é muito Mas, tempo. e aí não tem um pouco de... Nas férias piora, né? Mas não tem um pouquinho aí de ausência de cuidado dos pais? É que os Como pais... é que o psiquiatra trata esse tipo de coisa? Quer dizer, o pai tá vendo, a mãe... Mas os pais também estão nas telas. né? Exatamente. A gente usa muito hoje em dia, né? Então é um tratamento que a gente tem que fazer com todos, exatamente, né? Então o meu curso ali do Troque Telas é um pouco isso, tentar, a gente fala, tipo, te ensinar a ensinar os seus filhos a usar as telas de forma saudável. Mas uma das coisas é que a gente acaba tendo que usar de forma saudável, né? Porque Sim. senão a gente não consegue ensinar eles, né? Sim. Poxa, se eu tô aqui, proibido de usar meu tablet, por que meu pai pode ficar no celular na hora do almoço, né? Então, claro, tem muitos livros, muitas coisas sobre isso, né? Indicando, assim, as horas. Seria, né? 1 hora, 2 horas. Oi, filha! 3 horas no máximo para adolescente. Jura, né? Eles ficam no videogame, eles ficam, às vezes, eles passam de 20 a 40 horas por semana, né? Mexendo. E os pais, muitas vezes, estão esgotados também, estão cansados do trabalho. Aí, bom, sabe? É mais fácil, né, gente? É bem mais fácil. Mas Fica não lá, tá deixa o sendo filho lá. fácil, né? Não tá sendo bom, não tá sendo bom pro nosso futuro. Então a gente acaba tendo que encontrar um equilíbrio. E eu acho assim, principalmente de noite, 2, 3 horas antes de dormir. E de noite, durante a noite, tem que tirar o celular, né? Não dá pra deixar o celular com os filhos. E seria bom se a gente também não ficasse, pra nossa saúde mental, né? Imagina acordar de madrugada, tu abre ali, já tem notícia ruim, né? Sim. Então, tipo, volta a dormir e tenta não pegar o celular, né? E nas horas da refeição também, a gente indica muito que durante as refeições ninguém use celular e telas e a gente fica junto, né? O momento da família junto, né? E só pra mim não me esquecer da questão da anorexia que tu falou, isso é uma outra coisa, né? Os livros têm dito de deixar os adolescentes usar redes sociais com 17, 16 anos, o que não acontece, o povo com 10 anos já tem, né? Não. Mas os livros indicam isso por quê? Porque o adolescente em específico, ele tá passando por muitas mudanças físicas, corporais, de imagem. Então, espinha, tá crescendo, tá botando corpo. E aí tu entra lá no Instagram e aquelas mulheres maravilhosas, aquele culto ao corpo perfeito. Então, uma personalidade em formação antes dos 16, 17 anos, é óbvio que vai impactar. E aí acontece isso que tu falou, né? Exatamente. E aliás, no youtube.com/acredita F5, para quem não ouviu a entrevista com a Júlia, está lá
no nosso canal do YouTube essa entrevista. Legal, vou ver. Né? A família dela esteve aqui junto, foi um trabalho que é muito... Essa entrevista Tem que ser era familiar. muito, exatamente, essa entrevista ela foi muito perigosa, ela teve que ser muito trabalhada com a família, porque a Júlia, ela se propôs a colocar no Instagram os problemas dela, entendeu? Para ajudar outros adolescentes da idade dela a não entrarem no que ela entrou. Só que ela está num período de tratamento ainda, né? Está num período de recuperação. Frágil ainda. Então, de 75 quilos, de 85, foi para 41. Né? E ela disse uma coisa aqui, doutora Gabriela, que é o seguinte: ela queria ser vista. Ela queria ser vista, ela queria ser notada. Como magra ou como só magra, me ajudem que eu emagreci? Como Tem magra. dois, né? Na verdade, ela Ela queria... queria magreza. Exatamente. Porque ela entrou no submundo do Twitter. No submundo. Magreza, Tem o submundo, tem o submundo. E aí o culto à magreza, o culto à a magreza. esse corpo, né? Aí a gente entra nessa coisa de olhar todo mundo feliz. Isso é outra desgraça, né? Mas até agora... Não, que bom que todo mundo fosse feliz, né? Mas Nossa, é que... não! Que bom que todo mundo fosse feliz. Mas não A é. desgraça é que ninguém é. Mas todo o meu mundo... Instagram não tá assim, não. O meu Instagram tá mostrando só acidente hoje em dia. Só desgraça. Mas sim, a gente olha, né, as outras pessoas felizes ou magras. E também o que acontece? Se ela vai lá e olhar uma ou duas vezes uma pessoa magra, ele vai começar a entregar só isso também pra ela, né? Então também tem isso. Esse algoritmo também é perigoso, né? E não querendo entrar nessa questão da política, mas pelo que eu entendi agora, vai ficar tipo, né? Deus dos terra de ninguém, né? Não vai ter mais não vai ter mais nada de proteção contra fake coisas, né? Mas tem que entrar nesse assunto. O nosso programa aqui não fala de política, mas esse é um assunto que nós temos que discutir. Discutir sem ideologias, né? Porque isso aí é... Porque os grandes caras da Meta, do Google, TikTok, Instagram, Twitter e não sei mais o que, eles estão todos no governo que entrou nos Estados Unidos, entendeu? E agora surgiu até um rapazinho aí, um rapazinho na China aí que criou o deepfake, não sei lá como é Deepfake news? Exatamente. O menino acabou, né? Ele fez uma startup lá, só como é que... Só pra falar de fake news. Exatamente. E não é só para falar de fake news. Ele criou algo que em pouco tempo, de graça, com um custo muito menor do que todos esses aí, os grandalhões. O que faz? Ele mostra o que um chat GPT, assim, facilitado, com código aberto, de graça. Não é ele fake criou news, num dia ele criou, e já viralizou e tal, e estão criando outros, então vão vir outras coisas com inteligência artificial. Claro. Então é complicado. E o que a gente diz? O que se diz para quem acha, quando o problema vira doença, quando um problema desse vira doença? É doença isso? Não, eu acho que essa questão do problema vira doença, eu acho que tem mais coisa por trás, né? Por exemplo, assim, às vezes a gente tem um problema na nossa vida, porque é normal a gente sentir uma ansiedade, uma tristeza, né? São sentimentos normais, que nem ali no Divertidamente, né? Mas quando que isso vira uma doença? Quando que isso vira o transtorno? Então, a gente tem alguns critérios que a gente segue, né? Então, por exemplo, como a gente já falou aqui, mas a gente tem que ter ali, pelo menos 2 semanas dos sintomas, né, de depressão, se sentir para baixo, sem vontade, desânimo, achar que a vida não vale a pena. Sem vontade, dormindo demais, dormindo de menos, comendo demais, comendo de menos. Esses sintomas do transtorno depressivo viram doença quando eles perduram muito tempo. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho um problema, o que a gente mais vê, né? Por exemplo, tem estudos que mostram qual a principal causa de ansiedade? É dinheiro. Então, o que eu tô falando, o problema seria a falta de dinheiro. Mas às vezes a gente tem esse problema da falta de dinheiro, ou a gente tem um problema de alguma doença na família, mas isso não chega a ser um transtorno mental. É o problema, né? Então, é a mesma coisa o sintoma. Eu tenho uma tristeza, que eu tive ali uma tristeza porque um luto porque alguém faleceu, mas não necessariamente isso se transformou em um transtorno de depressão pós-luto, entendeu? Então, acho que essa é a diferença. Isso que ele quis dizer de problema e de transtorno, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender melhor, talvez, a lidar com os problemas para que eles não virem um transtorno mental. E eu acho que, às vezes, a gente nem tem tempo para isso, né? Porque a gente tá toda hora sendo bombardeado por problemas dos outros, às vezes, né?
do país, da coisa, e a gente não consegue ter um filtro, porque são muitas notícias, então são muitos problemas para o nosso cérebro lidar, e acaba que isso vira um transtorno ansioso, depressivo, outros, né? Então eu acho que o problema, ele vira transtorno quando a gente perde o controle sobre ele, e esses sintomas de ansiedade e depressão acabam, como é que eu vou te dizer, infiltrando tudo na nossa vida, né? E atrapalhando a nossa produtividade, a nossa relação com familiares. Daí o problema vira um transtorno. Porque às vezes a gente tem vários problemas, mas a gente consegue lidar com aquilo e viver normal. Por exemplo, vou dar o exemplo do dinheiro. Então, eu tô sem dinheiro, tô com vários problemas financeiros. Dinheiro é um problema, né? O dinheiro é a maior causa de transtorno ansioso, sabe? E quando não se tem, e quando se tem demais. Que então não é o meu caso, né? Eu tenho de menos. Eu também. Então, vamos supor, eu tô lá com transtorno, eu tô lá com falta de dinheiro. Mas eu consigo viver minha vida, eu consigo trabalhar, eu consigo sair, eu quero tentar resolver, vou trabalhar, vou tentar, né? Vou tentar ajudar. Tá, então eu sou uma pessoa que tem um problema, mas eu tô resolvendo. Ou não tá atrapalhando. Agora, eu não tenho dinheiro. Daí eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso, eu não consigo mais trabalhar, eu tenho crise de pânico, vamos supor, eu tô toda hora pensando, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer, não tenho dinheiro. Aí eu não consigo mais sair, eu não consigo mais viver. Meu Deus, eu não posso sair porque eu vou gastar. Aí eu começo a ter um problema causando um transtorno, entendeu? Essa é a questão que eu acho que é a chave, né? E eu acho que a gente tá... Eu acho que tem aquela questão do mindfulness, sabe? Um dos melhores tratamentos para ansiedade, depressão, que vem agora, que é uma nova onda da terapia cognitivo-comportamental, que já não é mais tão nova, porque já passou muito tempo, mas a questão da meditação, do estar no momento de agora, sabe? Do respirar, do yoga, de prestar atenção no ambiente, de tu tentar sair do passado e do futuro e ficar um pouco no momento de agora. E eu acho que uma vez a gente fazia mais isso, né? Só que com as telas, tu tá sempre no futuro ou no passado. Então, tu tá sempre na depressão ou na ansiedade. Tu não consegue ficar aqui nesse momento, sabe? E uma das coisas que eu li nos livros ali pra fazer as coisas do Troque Telas é que os adolescentes... Explica um pouquinho para quem não te ouviu sabe, nunca e tá ligando. Por exemplo, a Vânia Oliveira, ela mandou um recado aqui dizendo, deixa eu falar, eu já fico falando. Sou Vânia Oliveira, trabalho com psicologia no Edifício Estrela, aqui no Edifício Estrela. Estou encantada com o programa de vocês. Há muito tempo não tinha me conectado com esse programa com tantas riquezas informativas. Saudações Legal. a todos. Adorei, olha só, bacana. A Vânia deve ser ouvinte nova, a gente fica muito feliz. Mas já faz tempo, Já faz tempo que nós estamos no ar aqui já há quase 4 anos, mas ela não te ouviu, de repente. Tá. Fala do Troque Telas, porque pra mim tu és quem começou essa história aí de Troque Telas. Foi, né? Mas foi. Eu aqui em tenho esse Caxias, orgulho. sim, entendeu? O Troque Telas é um projeto para ensinar os pais, ou psicólogos, ou professores, enfim, todo mundo, a como ensinar os filhos, crianças ou pacientes, alunos, a usar as telas de forma saudável. Mas claro que no fim a gente também tem que aprender a usar as telas de forma saudável juntos, né? Sim. E aí, quando eu tava fazendo meus estudos para criar o curso, eu fiz agora um PDF e tudo, e o Instagram mesmo que eu tenho sobre isso, teve uma frase que me impactou muito num dos livros, foi um adolescente que falou, né? Mas era assim, os adolescentes e as crianças falaram que eles estavam se sentindo muito sozinhos na escola e que eles quase nunca tinham, tipo, mais contato, porque no recreio tava todo mundo com o celular e tal. E daí, no fim do capítulo, dizia assim... as crianças e adolescentes, eles estavam para sempre em outro lugar. Ai, eu achei essa frase tão linda. As crianças... E os adolescentes estavam para sempre em outro lugar. Então, tipo, é isso que acontece com todo mundo, eu acho. A gente tá para sempre, agora, em outro lugar. Porque ao invés de estar aqui interagindo no recreio, interagindo na escola, a gente tá em outro lugar. Lá no, sei lá, na pessoa que tá viajando, lá na guerra, lá nos Estados Unidos, que é a tela te leva para outro lugar. Então, como isso é impactante, porque isso traz muita ansiedade e depressão. Porque tu não tá aqui no agora, né? Eu acho que é isso o que mais a tela nos atrapalha. De não conseguir estar no ambiente aqui agora, na meditação, né? No mindfulness, na relação social e ficar toda hora na tela. Né? Sim, é por isso que a gente estava falando que a TV, por exemplo, surgiu em 1950, né, Margot? Mas a TV reunia a família, né? Uhum. A família reunia e assistia só a TV. Não tinha o celular para ficar. Uma TV. Canal. E 5 ou 6 canais. Canal 5, canal 8, canal 12. É outra coisa. Então, mas hoje, além da TV,
tu tá no celular. E as pessoas aqui... Tá com a TV ligada, o tablet na criança e tu com o celular. E o radinho de pilha ainda, nós lá em casa tem radinho. 3 rádios ligados, né? De vez em quando. Mas enfim, rádio é rádio. Eu gosto de rádio. Mas é isso, né? Repete a frase pra gente fazer esse recorte. Ai, meu Deus. Tá. As pessoas, vamos botar aqui, acho que pode ser as pessoas, né? As pessoas estão para sempre em outro lugar. Não é minha essa frase, é do livro, mas é bem bonita, né? As pessoas estão para sempre em outro lugar. Bom, Muito profundo. no que tem chegado até ti como psiquiatra? Principalmente na questão que me preocupa muito, a questão da adolescência e Episódio de crianças. Episódio depressivo. Automutilação. Automutilação muito? Tem menos do que tinha uma vez, sabe? Eu vejo mais episódio depressivo e transtorno ansioso bastante, pânico, sabe? Tentativas de suicídio e automutilação tem menos, tá tendo menos, mas ainda tem, né? Mas eu acho que só o episódio depressivo em si, transtorno ansioso. E claro, né, gente, o abuso de telas, né? Não tem ninguém quase que a gente chega lá que diga, tem um ou dois, né? Que chega lá e diz, não, eu cuido das telas, eu consigo controlar, ele respeita, né? E a gente tem muitos, por exemplo, assim, o transtorno mental, ele piora muito, ou ele pode até advir de problemas de sono, né? Então, muitos adolescentes passam a noite olhando o celular. Então, é claro que vão ficar irritados, ou vão ficar com algum problema de insônia, essas coisas vão começar a ter sintomas mentais de dia. Isso. Então, tipo, será que meu filho tem TDAH, mas ele passa a noite olhando o celular? Entendeu? Mas a gente não sabia que ele passava a noite olhando o celular. Então, são essas coisas que a gente acaba tendo que olhar e cuidar, né? Que uma vez não tinha isso, né? Mas agora... e qual é a orientação para os pais, num caso como esse? Porque, no teu caso, atende lá adultos também, né? Controle de telas, né? Mas e como é que o pai vai chegar? Controla? É difícil, a gente... Vou te tirar do teu celular! Agora tu não vai mais usar o celular. Como é que faz essa transição? Porque não deve ser fácil para os pais também, né? Não é. A partir do momento que a criança, um adolescente entrou nisso, para tirar não é fácil. Não é fácil para os pais, a gente precisa sempre da psicóloga também, né, da psiquiatra, a gente faz, assim, reuniões em família para tentar ajudar isso, sabe? Tem pessoas até que eu indico o curso, eu digo, vamos, pega ali o curso e faz, porque tem muitas dicas sobre isso, né? E eu acho que é isso, assim, é a gente tentar controlar tu também, mas então a gente fala coisas que parecem óbvias, mas não são. Tipo, nas horas da refeição... De noite, tira o celular, guarda numa gaveta com chave, não deixa pegar até o outro dia de manhã. Gaveta com chave. Às vezes sim, né, gente? Porque, né? Então, pega o celular, guarda o celular dele, então. E o pai e a mãe, celular não é diário, sempre tem que ver o que está sendo feito no celular, se está falando com pessoas adequadas e tal. Mas aí a gente também tem que dizer, coloca lá tanto um app de controle parental, quanto o negócio para ver em quanto tempo vocês estão usando as telas por dia. Porque às vezes os pais estão usando 15 horas, as crianças também, né? Então a gente tem que entrar no básico, porque o básico às vezes a gente não sabe, né? Mas às vezes os pais são analógicos nessas questões, né? Esses dias também vi um vídeo de uma pessoa hiper, mega tecnológica explicando que, se eu acho que seu filho, adolescente, só tem um Instagram, vai em tal lugar, clica em tal lugar e você vai ver que ele vai ter outros Instagrams sobre o mundo falando sobre outras coisas. Verdade, gente, isso é verdade. Tem isso, né? Tem isso. Eu não sei explicar isso tecnologicamente. Mas eu acho que o app de controle parental, o pai ir ali olhar o que está acontecendo ajuda também, sabe? Como é que funciona um app de controle? Tem vários, né? Tem vários. Alguns pagos, outros não. Mas aí tu consegue, assim, ter acesso no teu programa ali de computador ou celular, tudo o que ele tá vendo, né? O que ele tá falando. E tu consegue, tipo, bloquear. Usou 2 horas, bloqueia. Daí ele tem que vir te pedir pra liberar, entendeu? Pra ele usar. Então tem toda essa questão também. E eu acho que o segredo é esse, né? Mas o maior segredo é conversar. É explicar os riscos e benefícios, porque eles não nascem sabendo, apesar de eles serem nascidos na época digital, eles não sabem, né, gente, que falar com uma pessoa estranha num jogo pode ser um pedófilo querendo se aproximar, eles não sabem. Então a gente tem que ensinar e a gente tem que dar o exemplo também. Sim, os pais têm que aprender. Tem. Nós estamos numa fase bastante complicada. Os pais têm que aprender também a lidar tem que aprender. A lidar com isso. E tem que se controlar também. Que eu sei que eu também uso muito, né? Mas eu usava muitas telas antes, assim, eu adorava assim, ficar no Instagram e tal. Hoje em dia eu procuro mais, assim, como é que eu vou dizer?
Seriadinho mais romântico, seriadinho mais água com açúcar, porque é muita desgraça, gente. Meu Instagram só mostra desgraça. Não dá mais isso aí, não. Eu já tô... não. Tipo um casal amigo nosso que levou a assistir um Dia dos Namorados, ó, a namorada dele assistia um filme aí que matava todo mundo. Não, o Jack... o Jack, ver. o cara cortava o pescoço com serra elétrica. No Dia dos Namorados, o cara levou... Não, isso aconteceu com um casal de amigos nossos, o cara levou... Isso é muito romântico isso aí, né? Mas no cinema, né? Foi no cinema. Mas... Ontem eu ainda me peguei ali vendo o negócio do... Eu tava vendo o vídeo e apareceu um Nosferatus. Vocês já viram esse vídeo? Não. Como é que é o nome? Nosferatus. Isso aí é pra não indicar ou é pra indicar? Não indicar, gente. Então nem fala o nome. Nosferatus. Pois é isso que eu tava dizendo. Eu tava passando, interessante, será que é meio cult, assim, né? Aí eu fui olhar os vídeos ali, falando a análise do filme. Meu Deus do céu, depois eu fiquei passando mal. Não vejam o Nosferatu, pelo amor de Deus, gente. Agora horrível. a questão das escolas. Agora o celular. Wicked é bonitinho, o Wicked Quem? das bruxinhas é bonitinho. O Wicked que tá no Oscar agora, o Wicked. Ah, Wicked. É fofinho, esse dá pra ver. Essa mulher, ela dá dica de filme. Esse é romântico. Ela fala de troca de tela, tudo. Esse é romântico, bonitinho. Esse é bonitinho, a graça. Aí, ó, agora, sobre celular nas escolas. Maravilhoso, não Porque pode. assim, ó, eu fiquei impressionado com... Impressionado não. Eu não desconheço como é que são as escolas hoje, nos seus recreios, enfim. Pois é, ali no livro diz que cada um ficava Exatamente. com o seu celular. Mas eu, no meu tempo de escola, não jogava bola, não jogava caçador, não jogava vôlei. Mas enfim, tava ali interagindo, né? Eu fiquei impressionado que a diretora da escola aqui, ela disse que agora, a partir de agora, eles começaram a colocar bola na hora do recreio. E eu Pra pensei, ter o que fazer eu já. pensei comigo assim, mas falei, cara, isso já não estava acontecendo, não acontecia mais, é cada um no seu No celular. seu celular, para sempre em outro lugar, é isso aí. Caraca, tia, mas não tem como, né? É uma coisa assim. Eu também não consigo imaginar, porque eu nunca fui num recreio desse. Eu não fiz. De começar assim. Mas é isso que eu digo, na minha época, eu tenho uma memória de eu sentada no pátio do recreio com uma amiga, ali olhando pro céu, né, e conversando da vida. É isso que eu digo, é esse mindfulness que a gente fazia muito. Não existe mais, porque tu tá sempre ali nas informações, né? Sim. A criança e o adolescente, mais ainda, eles nunca vão saber o que é isso, de tu sentar lá no pátio, ficar admirando, porque não tenho 20 minutos aqui de recreio, não tem nada pra fazer. Não, porque eles estão sempre... E é isso que eu acho que o nosso cérebro tá dando tilt, entendeu? Tá dando tilt. Tá dando tilt. E isso é perigoso. Esses dias eu fui até na Universidade de Caxias lá, porque eu fui. Como é que era? Como é que era do CPU, gente? Esquentou o CPU. Esquentou o CPU, tá esquentando o CPU. Sou um frequentador da biblioteca da UX, de vez em quando vou lá ainda, como ex-aluno, e tem lá o bar do Cascatinha, né? Que é onde a gente se encontrava, né, Margot? Quando a gente se reunia, tomava o café, a gente nunca tinha dinheiro para pagar o café, a gente deixava pendurado, mas brincava, paquerava, enfim. Aí esses dias eu fui lá visitar ele e ele olhou assim, ele disse, olha, Alberto, olha como é que tá isso aqui. Lá, eu olhei, observei, tinha uma menina sentada sozinha no celular, um outro rapaz sozinho no celular. Não tínhamos aqueles grupos brincando, conversando, né? Namorando, paquerando, interagindo. Nem no ônibus se paquera mais. Mas isso é a história do livro. Que daí eles foram fazer um estudo. Ah, meu Deus do céu. A Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa, Jonathan um bom livro. Haidt, que tá agora, que a Companhia das Letras traduziu. E ele disse, né, tipo, eles foram fazer estudos na escola, e aí a queixa deles era que tava sempre todo mundo no celular no recreio, e ninguém mais interagia. Então tava para sempre, os adolescentes, né, tava sempre em outro lugar. Bom, olha só como o papo passa rápido, né? 15 para as 10, nós temos ainda mais algum tempinho. E no material que eu estava lendo esses dias aí também nos jornais, é incrível, né? Como os adolescentes querem chamar atenção. Doutora, eu vi uma matéria de adolescentes que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, com 40 graus, 45 graus, até te mandei o recorte, eles usam moletom. Tu me falou. Eles estão moletom, né? 40 graus, 50 graus, com capuz, moletom. E aí tem uma matéria sobre essa insegurança da adolescência, né? Quer dizer, eles têm uma insegurança, ou pode ser a sua tribo, ou pode ser o estilo, mas também tem, ou rebeldia. Ou às vezes para esconder a automutilação. Exatamente, para esconder. E isso também é uma coisa que preocupa muito, tá chegando. O que tu disse? No teu consultório, as pessoas conversam sobre isso. Mas sobre o que? Automutilação? Não, isso, né? Não é normal adolescente com 50 graus usar um moletom. Depende, né? Porque isso sempre foi, tipo...
como é que eu vou dizer? Tem os grupos, né? Tipo, os estilos, né? Então, acho que a gente também tem que ver que, não sei se era o caso, né, gente? Mas quem tem algumas crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista, eles têm alguns problemas com roupa, né? Então, eles sempre gostam de usar aquela mesma roupa, ou aquele mesmo estilo de... Aquela coisa, assim, que não incomoda, aquele tecido, né? Então, depende. E eu acho que também tem muitas... Ai, como é que fala, gente, que eu não sei bem dizer? Tribos, acho que é a palavra, né? Tribos. Quando a gente vira adolescente, quando a gente chega na adolescência, a gente quer um pouco se independizar dos pais, né? E aí a gente vai para uma tribo para criar a nossa própria identidade, se afastar da questão dos pais. E aí cada tribo, né, tem o seu estilo, assim. Então essa coisa de roupa e jeito de se vestir, acho que entra um pouco nisso também, né? Sim. E tudo bem, isso eu acho que é saudável, né? O que eu não acho que é saudável é quando chega nesse ponto de tô usando essas roupas, o que a gente tem que cuidar, né? Tá sempre de moletom, tal. Será que não quer esconder uma automutilação, uma coisa assim, né? Ou quando a gente vê, assim, que alguma tribo que traz coisas prejudiciais, né? Não sei, que daí a gente sabe que tem várias situações, né? Isso que a gente tem que cuidar. Ou se não tá entrando nas redes sociais e tal, e grupos esses que fala sobre automutilação, depressão, aqueles... Como é que é o nome daquilo, gente? Que eles fazem aquelas coisas que teve gente que morreu enforcado já até, sabe? Desafios. Então, isso que tem que cuidar, né? Agora, roupa, estilo de se vestir e tal, bom, cada um, né? Se for dentro do normal, dentro do aceitável, ele dá tudo bem, né? Mas a gente tem que estar sempre de olho, por isso que eu digo, a gente tem que monitorar o que está sendo feito, com quem que está sendo falado, né? Bom, para deixar uma coisa assim, parece que o assunto é pesado, mas o assunto é importante, mas para deixar uma luz assim, opa, tem esperança ainda. O que a gente podia dizer para quem está na audiência, escutando, assistindo nós pelo YouTube, pelo rádio e tal, como a gente pode, nós adultos, a psiquiatra, o jornalista, a avó, o pai, a mãe, enfim, aqueles que estão com telas, como é que a gente pode... Eu acho que na vida tudo é uma questão de equilíbrio, né, gente? Então a gente sabe que a gente tem uma tendência a encontrar o equilíbrio, né? Tudo na vida tem uma tendência a encontrar o equilíbrio. Então eu acho que a gente também vai encontrar o equilíbrio. Eu acho que a gente, como planeta, está aprendendo a lidar com isso, porque é uma coisa que chegou agora, né? As redes sociais, inteligência artificial. Então eu acho que vamos conseguir chegar lá. Mas a mensagem que fica para casa é isso. A gente é muito inteligente, a gente consegue lidar com isso. E eu acho que o mais importante é a gente encontrar o equilíbrio. Não cortar completamente, porque o proibido também atrai muito, né? Mas sim aprender e ensinar a usar de uma forma correta. De uma forma correta e de uma forma que possa nos trazer benefícios, né? Acho que é isso que a gente vai ter que aprender como planeta. E uma das coisas mais importantes, eu acho que é isso de se proibir na escola. Porque na escola não é lugar para isso, né? A escola é o canal por enquanto, né? É o canal de acho que ali sim, ali tem que ser proibido, né? Mas não vai dar pra proibir na vida. Mas os pais prestem mais atenção dos seus filhos, né? Também. Prestem, mas não é culpa tudo dos pais, mas assim, prestem atenção, às vezes se as escolas vão... Não, é que a gente às vezes também entrou no vício do celular, então a gente tem que olhar pra nós também, né? Então se tratem. Também. Procurem psicólogo ou psiquiatra, ajuda né? Também. Procurem ajuda também.